Eu sou a professora Ângela, da Sala de Leitura da Escola Municipal Manuel de Abreu da 6ª CRE. E como eu havia prometido, hoje eu vou começar a leitura em capítulos do livro A Reforma da Natureza, de Monteiro Lobato. Cada vídeo terá um capítulo. Eu vou produzindo e postando no canal. Acompanhe comigo, vai ser muito interessante compartilhar essa história com vocês. Aproveite e se inscreva no canal para acompanhar as postagens de cada capítulo e não perder a sequência. Depois de ler este livro, eu pude concluir que ele tem uma história muito original. Ele foi publicado em 1941, mas possui uma temática muito atual e apropriada à nossa realidade. Trata das modificações que o meio ambiente sofre através da ação dos seres humanos e as suas consequências. Como regente de sala de leitura e responsável pelos novos componentes curriculares, Projeto de Vida Sustentável e Literatura na Infância, resolvi aproveitar este livro para refletir com vocês as questões ambientais apresentadas nessa história. Emília é uma personagem que nunca está satisfeita e está sempre discordando de tudo. Por isso, ela aproveita a ausência da turma do sítio para fazer uma reforma da natureza. E começando pelo sítio. Vamos ver como isso começou? Então, vamos ouvir agora o primeiro capítulo, que tem o mesmo nome do livro. A Reforma da Natureza. A Reforma da Natureza. Quando a guerra da Europa terminou, os ditadores, reis e presidentes cuidaram da discussão da paz. Reuniram-se no campo aberto, sob uma grande barraca de pano, porque já não havia cidades. Todas haviam sido arrasadas pelos bombardeios aéreos e puseram-se a discutir. Mas por mais que discutissem, não saía paz nenhuma. Parecia a continuação da guerra, com palavrões em vez de granadas e perdigotos em vez de balas de fuzil. Foi então que o rei Carol da Romênia se levantou e disse: "Meus senhores, a paz não sai porque somos todos aqui representantes de países e cada um de nós puxa a brasa para a sua sardinha. Ora, a brasa é uma só e as sardinhas são muitas. Ainda que discutamos durante um século, não haverá acordo possível. O meio de arrumarmos a situação é convidarmos para esta conferência alguns representantes da humanidade. Só essas criaturas poderão propor uma paz que, satisfazendo a toda a humanidade, também satisfaça aos povos, porque a humanidade é um todo do qual os povos são as partes. Ou melhor, a humanidade é uma laranja da qual os povos são os gomos." Essas palavras profundamente sábias muito impressionaram aqueles homens. Mas onde encontrar criaturas que representassem a humanidade e não viessem com as mesquinharias das que só representam povos, isto é, gomos da humanidade? O rei Carol, depois de cochichar com o general de Gaulle, prosseguiu no seu discurso. "Só conheço", disse ele, "duas criaturas em condições de representar a humanidade, porque são as mais humanas do mundo e também são grandes estadistas. A pequena república que elas governam sempre nadou na maior felicidade.
Mussolini, enciumado, levantou o queixo. Quem são essas maravilhas? Dona Benta e tia Anastácia, respondeu o rei Carol, as duas respeitáveis matronas que governam o sítio do Pica-Pau Amarelo lá na América do Sul. Proponho que a conferência mande buscar as duas maravilhas para que nos ensinem os segredos de bem governar os povos. Muito bem, aprovou o Duque de Windsor, que era o representante dos ingleses. A duquesa me leu a história desse maravilhoso pequeno país, um verdadeiro paraíso na terra, e também estou convencido de que unicamente por meio da sabedoria de Dona Benta e do bom senso de tia Anastácia, o mundo poderá ser consertado. No dia em que o nosso planeta ficar inteirinho como é o sítio, não só teremos paz eterna, como a mais perfeita felicidade. Os grandes ditadores e os outros chefes da Europa nada sabiam do sítio. Admiraram-se daquelas palavras e pediram informações. O Duque de Windsor começou a contar desde o começo as famosas brincadeiras de Narizinho, Pedrinho e Emília no Pica-Pau Amarelo. O interesse foi tanto que pouco depois todos aqueles homens estavam sentados no chão em redor do Duque, ouvindo as histórias e lembrando-se com saudade do bom tempo que haviam sido crianças. E em vez de matar gente com canhões e bombas, brincavam na maior alegria de esconde-esconde e chicote queimado. Comoveram-se e aprovaram a proposta do rei Carol. Eis explicada a razão do convite a Dona Benta, tia Anastácia e o Visconde de Sabugosa para irem representar a humanidade e o bom senso na Conferência da Paz de 1945. Com grande naturalidade, Dona Benta aceitou o convite e deliberou seguir com todo o seu pessoalzinho, menos a Emília. Emília recusou-se a partir porque estava com a ideia que lhe veio pela primeira vez quando ouviu a fábula do reformador da natureza. Fazia já meses que Dona Benta havia contado essa fábula assim: o reformador da natureza. Américo Pisca-Pisca tinha o hábito de botar defeito em todas as coisas. O mundo para ele estava errado e a natureza só fazia tolices. Tolices, Américo? Pois então, aqui neste pomar você tem a prova disso. Lá está aquela jabuticabeira enorme sustentando frutas pequeninas e mais adiante vejo uma colossal abóbora presa ao caule de uma planta rasteira. Não era lógico que fosse justamente o contrário? Se as coisas tivessem de ser reorganizadas por mim, eu trocaria as bolas, punha as jabuticabas na abóboreira e as abóboras na jabuticabeira. Não acha que tenho razão? E assim discorrendo, Américo provou que tudo estava errado e só ele era capaz de dispor com inteligência o mundo. Mas o melhor, concluiu, é não pensar nisso e tirar uma soneca à sombra destas árvores, não acha? E Américo pisca-pisca, pisca-piscando que não acabava mais, estirou-se de papo para cima à sombra da jabuticabeira. Dormiu. Dormiu e sonhou. Sonhou com um mundo novo, inteirinho reformado pelas suas mãos. Que beleza! De repente, porém, no melhor do sonho, plaft, uma jabuticaba cai do galho bem em cima do seu nariz. Américo despertou de um pulo. Piscou, piscou, meditou sobre o caso e afinal reconheceu que o mundo não estava tão mal feito como ele dizia. E lá se foi para casa refletindo. Que espiga! Pois não é que se o mundo tivesse sido reformado por mim, a primeira vítima teria sido eu mesmo. Eu, Américo Pisca-Pisca, morto pela abóbora por mim posta em lugar da jabuticaba? Deixemo-nos de reformas. Fique tudo como está, que está tudo muito bom.
E Pisca-Pisca lá continuou a piscar pela vida em fora, mas desde então perdeu a cisma de corrigir a natureza. Ao ouvirem Dona Benta contar esta fábula, todos concordaram com a moralidade, menos Emília. Sempre achei a natureza errada, disse ela, e depois de ouvir a história do Américo Pisca-Pisca, acho-a mais errada ainda, pois não é um erro fazer um sujeito pisca-piscar para que tanto pisco. Tudo que é demais está errado, e quanto mais eu estudo a natureza, mais vejo erros. Para que tanto beiço em tia Anastácia? Por que 2 chifres na frente das vacas e nenhum atrás? Os inimigos atacam mais por trás do que pela frente. E é tudo assim, erradíssimo. Eu, se fosse reformar o mundo, deixava tudo um encanto e começava reformando essa fábula e esse Américo Pisca-Pisca. A discussão foi longe naquele dia. Todos se puseram contra a reforma, mas a teimosa criaturinha não cedeu. Berrou que tudo estava errado e que ela havia de reformar a natureza. «Quando, Marquesa?» perguntou ironicamente Narizinho. «Da primeira vez em que me pilhar aqui sozinha.» Pois é, pessoal. Finalmente a Emília vai ficar sozinha no sítio. Aguarde o próximo capítulo e você vai descobrir. Se inscreva no canal e acompanhe essa aventura. Tchau, pessoal! Até o próximo capítulo do livro A Reforma da Natureza, de Monteiro Lobato.